Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 251. Sou apenas um Uchiha de passagem, lembre-se disso. Com um bater de palmas, o rosto de Obito foi adornado com marcas vermelho-púrpura. Monte Myoboku mais caverna Ryushi igual modo sábio de sangue frio. Suas pupilas se moveram para uma linha horizontal, depois vertical, piscando para frente e para trás antes de finalmente, sob a pressão de 6 Tomoe, relutantemente retornarem ao normal. No momento em que o modo sábio foi ativado, Obito não suprimiu mais sua presença. Uma aura aterrorizante irrompeu dele, surgindo como uma onda gigante, varrendo todas as direções. Sob essa pressão avassaladora, até mesmo os 3 Kage não conseguiram evitar mudanças drásticas em suas expressões. Um chakra tão imenso e ilimitado. Como um humano poderia possuí-lo? Esse cara é uma besta com cauda? Não, nem mesmo uma besta com cauda deveria ter uma quantidade tão absurda de chakra. Naquele momento o chão abaixo deles tremeu violentamente, o som estrondoso ecoando sem parar. Atrás dos 3 Kage, uma força formidável de 40.000 shinobi do exército aliado recebeu o sinal de ataque. Eles estavam avançando rapidamente em direção ao campo de batalha. Irmãos, ataquem! É hora da vingança. Mesmo que eu morra, levarei a escória de Konoha comigo. Mate os homens de Konoha. Pegue suas mulheres. Ouvindo o rugido ensurdecedor de suas tropas atrás deles, os 3 Kage se sentiram um pouco mais à vontade. A confiança retornou aos seus rostos. Jovem, não importa o quão poderoso você seja, você é apenas uma grande onda no oceano. Mas quando milhares de ondas se unem em um tsunami, mesmo que você consiga causar uma tempestade por um momento, no final, você será engolido inteiro. A força humana é limitada. Não importa quão fortes sejam seus punhos, eles não podem lutar contra um exército. A maré de ferro atrás de nós irá afogá-lo e transformar Konoha em pó. Olhando para o mar avassalador de bandeiras à sua frente, Obito parou por um momento. Nunca pensei que uma mera escaramuça shinobi seria tão impressionante. É difícil imaginar como devem ter sido as guerras antigas com centenas de milhares de soldados. Balançando a cabeça, ele rapidamente descartou aqueles pensamentos desnecessários. Agora não é hora de se distrair. Como devo lidar com esse exército? Dizem que 2 punhos não vencem 4 mãos. Bem então. Arte sábia, liberação de madeira. Com o estrondo, Obito ativou a liberação de madeira, milhares de mãos verdadeiras. Estrondo. Um tremor muito mais intenso que o da marcha do exército aliado irrompeu no campo de batalha. Muitos shinobi ficaram momentaneamente confusos, pensando: uau, nossos passos são realmente imponentes. Mas no segundo seguinte, suas expressões mudaram de orgulho para horror absoluto. Uma colossal estátua de Buda surgiu diante deles, seu rosto sereno elevando-se sobre o campo de batalha. Atrás dele, milhares de enormes braços de madeira se estendiam em direção ao céu, bloqueando seu caminho como uma parede impenetrável. A estátua, com milhares de metros de altura, projetava uma sombra enorme que engolia todo o campo de batalha. Puta merda! Os shinobi aliados ficaram atordoados. Até mesmo as forças de Konoha foram momentaneamente pegas de surpresa. Eles estavam prontos para se envolver em uma batalha brutal sob o comando dos Hokages? Mas agora, uma enorme divindade de madeira estava entre eles e o inimigo, separando as duas forças completamente. Essa não é a liberação de madeira do primeiro Hokage? Alguém engasgou. A expressão de Yamato era complicada enquanto ele assentia, suspirando. Sim, isso é a verdadeira liberação de madeira. As pupilas de Kakashi encolheram enquanto ele murmurava em descrença. Uma técnica dessa escala, um humano pode sequer executar tal jutsu? Quanto chakra isso exigiria? Ele trocou olhares com Yamato e de repente, um entendimento silencioso passou entre eles. O que nos cegou? Ciúme. Naruto colocou as mãos em volta da boca e gritou. Obito, você é louco. Kushina prontamente deu-lhe um tapa na cabeça, repreendendo. Naruto, cuidado com o que fala da Tebane. E onde você aprendeu essa frase? Naruto, esfregando o grande caroço que se formava em sua cabeça, murmurou entre lágrimas. Obito me ensinou o Datebayo. Kushina cerrou os punhos, fazendo uma nota mental para resolver isso com Obito mais tarde. Esta liberação de madeira já está no mesmo nível da do primeiro Hokage. O terceiro Hokage, profundamente abalado, virou-se para Minato e perguntou significativamente. Minato, você não pareceu surpreso, você sabia? Minato, com os olhos fixos no campo de batalha, assentiu levemente. Sim, você poderia dizer isso. Depois dessa batalha, deixe que o próprio Obito explique para você. Bem acima, em cima da enorme estátua de madeira, Obito olhou para baixo e imediatamente sentiu-se tonto. Droga, eu posso ter medo de altura. E acho que falta oxigênio aqui em cima também. Espera, a Shirama também não tinha um Sharingan. Como ele viu alguma coisa de tão alto? Ele carregava um telescópio toda vez que lutava contra Madara? PFFT, agora sim, essa é uma imagem engraçada. Certo foco. Hora de dar um show. Afastando seus pensamentos, Obito saltou do colossal Buda. Suspenso no ar acima do exército, ele abriu os braços dramaticamente e recitou com profunda emoção. Aqueles que não entendem a dor, não podem entender a verdadeira paz. Agora, deixe o mundo sentir dor. Sua voz, amplificada pelo chakra, ecoou pelo campo de batalha, chegando aos ouvidos de cada soldado. Seguiu-se um silêncio estupefato. O que diabos esse lunático está dizendo? Onoki, saindo de seu estupor, rugiu furiosamente. Essa é a liberação de madeira do primeiro Hokage. Não o deixe completar a técnica, mate-o agora. Liderando o ataque, ele disparou uma liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo direto no rosto de Obito. O exército o seguiu rapidamente, lançando uma saraivada de ninjutsu em sua direção. Num instante, o céu iluminou-se com cores deslumbrantes.
A grande variedade de jutsus fazia o campo de batalha parecer estranhamente festivo. Entretanto, independentemente do tipo ou força, até mesmo os mais poderosos Kekkei Genkais e Kekkei Tota, no momento em que chegaram perto de Obito, eles desapareceram. Num raio de 100 metros ao redor dele, o ninjutsu simplesmente deixou de existir. Que diabos? Por que não podemos acertá-lo? O rosto de Onoki escureceu. Isso é impossível. Minha liberação de poeira falhou de novo? Em sua longa vida sua técnica só falhou 3 vezes. E todas as vezes foi contra um Uchiha. Obito, com os braços cruzados como Madara, suspirou com um toque de tédio. Agora eu entendi, Madara. Isso nem é divertido. Olhando para as forças inimigas em dificuldades, ele balançou a cabeça e abriu os braços. Não faz sentido. Contra um jogador que paga para vencer como eu, vocês não têm chance. Tudo bem, hora de acabar com essa batalha unilateral. De volta ao topo do Buda, Obito juntou as mãos e sorriu. Buda transcendente. Milhares de punhos enormes desceram, destruindo o exército aliado em um instante. O campo de batalha se transformou em um banho de sangue. E assim a guerra acabou antes mesmo de começar. Capítulo 252. Obito sentiu uma onda de tédio e vazio tomar conta dele. É isso, eu mal tentei e você já caiu. Ele estava ansioso para lançar um combo chamativo. Susanoo o envolveu o grande Buda, desferindo um ataque imparável. Só de pensar nisso já era emocionante. Mas antes que ele pudesse começar, o inimigo já havia desmoronado em poucos segundos. Que decepção! Naquele momento, um rugido furioso como de um animal ferido quebrou o silêncio do campo de batalha. Kuge, morra! Obito se virou para olhar. Lá, Onoki voava em sua direção, com a expressão distorcida pela raiva e uma técnica de liberação de poeira comprimida entre suas mãos. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Obito não se moveu. Em vez disso, ele encontrou o olhar furioso de Onoki e disse calmamente. É inútil. Sua escuridão não pode consumir a minha. Como se quisesse provar suas palavras. A liberação de poeira, uma técnica capaz de desintegrar tudo até o nível atômico, passou direto pelo corpo de Obito sem machucá-lo nem um pouco, e continuou, atingindo a terra atrás dele, reduzindo uma parte inteira da floresta a nada. Eu não acredito. Os olhos de Onoki estavam vermelhos enquanto ele agarrava o ar descontroladamente, como se estivesse tentando agarrar algo que não estava ali. Eu me recuso a acreditar que não posso te matar hoje. Ele não aceitaria, ele não podia. Mas seus esforços foram inúteis. Obito estava diante dele como uma ilusão, uma miragem bem na frente dele, mas sempre fora de alcance. Eu não acredito. Eu não acredito. Observando Onoki pulando para cima e para baixo numa tentativa inútil de atacá-lo, Obito só conseguia balançar a cabeça, exasperado. Se você não tivesse ficado no meu caminho, não teria acabado assim. Uma avassaladora sensação de impotência, algo que ele nunca havia sentido antes, esmagou Onoki. Suas forças se esvaíram de seu corpo enquanto ele caía sobre a cabeça do grande Buda, com os olhos vazios e a mente perdida em desespero. Foi-se. Foi-se tudo. Ha 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 ha. Hehehe. Ao ver Onoki cair na gargalhada completamente derrotado, Obito não sentiu a mínima compaixão. Sua voz permaneceu indiferente enquanto ele falava. Se você escolher a guerra, se você escolher tirar vidas, então você deve estar preparado para perder as suas. Se você tivesse vencido hoje, então os que estão mortos no chão agora seriam meus amigos e entes queridos. Se você não consegue lidar com a derrota, então por que apostou tudo nessa guerra em primeiro lugar? Ignorando Onoki, que estava perdido em seu mundo destruído, Obito saltou da cabeça do grande Buda e pousou no meio do campo de batalha. A terra antes plana agora estava completamente irreconhecível. Crateras de todos os tamanhos marcavam o solo, uma prova da destruição que havia ocorrido. Sangue e cadáveres cobriam o campo de batalha, membros decepados e corpos quebrados espalhados até onde a vista alcançava. Rostos contorcidos em agonia. Gritos de desespero e tristeza ecoavam em seus ouvidos. O cheiro forte e sufocante de sangue enchia o ar. Este lugar é o inferno. Obito murmurou, sua voz carregada de emoções complicadas. A cena diante dele trouxe de volta memórias, a dor de perder Rin. Por um momento ele se viu perdido em pensamentos. Chega, isso acaba aqui. Flutuando de volta no ar, ele abriu os braços, sua expressão solene. Aquele último ataque deveria ter deixado claro. A diferença em nossas forças é imensurável. Não quero continuar com esta matança. Saiam agora e pouparei suas vidas. Sua voz, amplificada pelo chakra, espalhou-se pelo campo de batalha. Os shinobi sobreviventes agarraram suas armas com força, seus olhos vermelhos queimando de raiva enquanto o encaravam. Poupar-nos. Pare de agir como um salvador benevolente. Não precisamos da sua misericórdia. Pegue sua falsa gentileza e enfie-a. Desça aqui e lute conosco até a morte. Você acha que usar a liberação de madeira faz de você uma espécie de deus? Tente lutar contra nós com as próprias mãos, se tiver coragem. Um shinobi particularmente perspicaz zombou e disse. Escutem, pessoal. O último ataque foi enorme. Ele deve ter usado todo o chakra. É por isso que ele está fingindo ser misericordioso. Ele está blefando. Não lhe resta mais nada. Se todos nós o atacarmos agora, podemos vingar nossos camaradas caídos. Obito piscou, sentindo o chakra completamente reabastecido dentro dele. Por um segundo, até ele quase acreditou na lógica do cara. Cobrar. Ao comando brusco, ondas de shinobi avançaram em sua direção como uma maré implacável, prontas para afogá-lo em grande número. No meio deles estavam duas figuras particularmente atraentes. O corpulento Raikage, sem camisa com seus músculos salientes, avançava como uma força da natureza. E o elegante porém imponente Kazekage, caminhando sobre as areias com graça e naturalidade. Tento ser sentimental por uma vez, e é esse o agradecimento que recebo? Coçando a nuca, Obito suspirou do fundo do coração. Cara, ser um cara legal é difícil.
Mas, pelo menos eu segui o fluxo. Agora posso me dedicar ao máximo sem me arrepender. Um sorriso infantil se espalhou pelo seu rosto enquanto ele batia palmas. Liberação de madeira. Desbloqueie as calças, quero dizer, emergência na floresta profunda. O chão tremeu violentamente enquanto o chakra irrompia. Cuxá, cuxá, cuxá. Árvores enormes com suas raízes retorcidas e troncos grossos erguendo-se em direção ao céu, irromperam do campo de batalha. Em instantes, uma floresta infinita se espalhou pela terra. O Shinobi perspicaz que estava tão confiante segundos atrás empalideceu de horror. De jeito nenhum. O chakra dele deveria estar esgotado. Não tem como ele ainda conseguir usar um jutsu dessa magnitude. Milhares de galhos enormes dispararam, girando em direção ao Shinobi como uma rede viva e monstruosa. A mais forte entre as 3 grandes aldeias imediatamente ficou sombria. Caramba! Eles colocaram toda a sua força em suas técnicas, cortando desesperadamente os galhos que chegavam. Alguns conseguiram destruir dezenas, até centenas. Mas para cada galho que eles cortavam, mais surgiam, ainda mais fortes do que antes. Em algum lugar, um certo Shinobi do estilo da terra com um senso de humor distorcido sorriu para si mesmo. Quebrar um galho? Cultivarei mais 2. Quebrar 10? Eu te dou 100. Galhos infinitos se entrelaçavam, formando uma gaiola inescapável de desespero. Muitos Shinobi começaram a se arrepender de sua bravata anterior. Deveria ter escutado. Deveria ter corrido quando tivemos a chance. Ele estava nos deixando ir, e nós só tivemos que abrir nossas bocas grandes. E aquele falastrão que disse que estava sem chakra? Ele está morto agora. E nós também. Argue. Um por um, os Shinobi foram empalados pelos galhos implacáveis, ou esmagados sob raízes enormes, com seus ossos quebrando como galhos secos. À medida que seus gritos desapareciam, sua consciência se esvaía. Enquanto isso, um imponente Susanoo de 200 metros de altura se movia pela floresta infinita, como se estivesse procurando por algo. Por fim, parou. Uma figura trêmula estava diante dela, tremendo como uma folha. Susanoo sorriu, um sorriso que deveria ser gentil, mas em seu rosto monstruoso, não era nada menos que assustador. Sua voz ressoava com falsa benevolência. Então, podemos continuar? Capítulo 253. Você não estava louco por uma briga de verdade? Controlando seu Susanoo, Obito lentamente sacou uma lâmina colossal, com facilmente 70 ou 80 metros de comprimento. Com um gesto casual, ele girou a enorme espada e a apontou para o ninja trêmulo à sua frente. Vim até aqui para realizar o seu desejo. Pois bem, desembainhe sua lâmina. O quê? Devo te agradecer ou algo assim? O ninja, com as mãos trêmulas, sacou sua própria lâmina longa e olhou na direção da fonte da voz. Mas não importava o quanto ele esticasse o pescoço para trás, ele não conseguia nem ver o topo da cabeça do Susanoo. Seu rosto se contorceu em desespero. Ele não é nem tão alto quanto os pés da coisa. Como diabos ele vai lutar contra isso? A voz de Obito veio de cima, confusa. Por que você não está atacando? Bem, se você vai ser tão educado, então não vou me conter. A enorme lâmina balançou horizontalmente. Com um grito selvagem, Obito começou a atacar o ninja abaixo. Arte secreta do estilo de uma espada, Hacking do leão. Arcos ofuscantes de energia de espada cortavam o ar. Onda após onda de força cortante avançava em direção ao ninja, causando arrepios em sua espinha. Até mesmo a forte pressão do vento da lâmina descendente quase o derrubou. Diante desses ataques monstruosos, tudo o que ele podia fazer era fechar os olhos e rezar por uma morte rápida e sem dor. Mas então, silêncio. O vento uivante desapareceu. O ninja abriu os olhos hesitantemente, ele ainda estava vivo. Ele olhou ao redor, estupefato. O chão ao lado dele estava escavado em valas profundas, cada uma com vários metros de largura, mas milagrosamente ele saiu completamente ileso. Obrigado, vá. Antes que ele pudesse terminar seu pensamento, um pé enorme caiu sobre ele. Espirro. Dentro da cabine do Susanoo, Obito murmurou para si mesmo. Eu não sou nenhum tipo de artista de precisão, sabia? Eu só queria deixá-lo vivenciar os altos e baixos da vida. É exatamente isso. Miau. Com seu pequeno favor concluído, Obito dissipou Susanoo. Ele coçou o queixo pensativamente, enquanto seus olhos brilhavam de intriga. A liberação de madeira originou-se da árvore divina, e agora compartilho algumas de suas características. Talvez eu devesse testar uma coisa, ver se consigo absorver chakra através da liberação de madeira? Obito sempre foi um homem de ação. Fechando os olhos, ele se concentrou, tentando conectar sua consciência com a vasta floresta ao seu redor. Depois de algumas respirações, ele entrou em um estado estranho. Cada galho, cada raiz na floresta se tornou uma extensão de seus sentidos e membros. Sob seu controle, eles se contorciam em todas as direções, transmitindo informações de volta para ele. Os olhos de Obito se abriram de repente, cheios de curiosidade e descoberta. Sentindo através das árvores, estendendo meu próprio corpo, isso significa? Sua excitação aumentou. Ele esfregou as mãos, impaciente. Preciso terminar isso rápido e compartilhar com Rinchan. Mais uma vez, ele mergulhou na floresta, testando as habilidades da árvore divina, absorvendo o chakra de inimigos caídos e canalizando-o para si mesmo. Por razões humanitárias, Obito só tinha como alvos mortos. Sugar chakra dos vivos, levando à sua morte dolorosa. Essa era uma linha que ele não estava disposto a cruzar. Matá-los primeiro e depois roubar o chakra deles? Isso era aceitável. Caso contrário, até ele se sentiria culpado por isso. Engula, engula.
Sob seu controle, os galhos lentamente extraíam chakra dos cadáveres. Por meio de uma intrincada rede de raízes que se estendiam pela terra, tudo isso foi canalizado para o corpo de Óbito. Realmente funciona. A princípio, Óbito ficou em êxtase, mas após um momento de observação cuidadosa, sua excitação se transformou em uma carranca. Houve uma perda inevitável de energia durante a transferência. Quando o chakra chegou até ele, restava apenas cerca de 40 ou 50% da quantidade original. Essa eficiência é lixo, Óbito murmurou. Acabei de drenar mais de 1000 unidades de chakra e só sobrou metade? Droga, isso é pior que impostos do sistema. Injustamente caluniado, o sistema protestou em sua mente. Jin, anfitrião, cuidado com o que diz. Este sistema sempre foi justo e honesto nas transações comerciais. Óbito coçou a cabeça e suspirando. Sim, sim, claro, você é o melhor, meu caro sistema. Mua, o sistema, agora usando uma voz sensual de irmã mais velha, zombou. Uf, sempre insincero. Óbito revirou os olhos do Rinnegan. Pense o que quiser, não é problema meu. O sistema soltou uma risada dramática e triste. Finalmente deixei meu coração palpitar por uma vez, e você me arrasa completamente. Óbito não se incomodou mais e simplesmente silenciou o sistema. Seus olhos pousaram no painel do sistema e um pequeno brilho de expectativa surgiu. Após devorar parcialmente o 10 caudas, suas reservas de chakra já ultrapassavam 8.000 unidades. Então hoje, será que finalmente vou ultrapassar os 5 dígitos? Enquanto isso, bem longe, um monge vestido com um auri branco parou. Tirando o capuz preto, ele olhou na direção do campo de batalha. De frente, seu penteado parecia saído de uma esquete de comédia tradicional. Mas não se engane, ele estava à frente da curva. Ele não só ostentava uma longa trança na parte de trás da cabeça, como também usava acessórios vermelhos no pescoço e nos pulsos. Suas unhas estavam pintadas de preto, uma faixa vermelha apertava sua cintura e brincos vermelhos pendiam de suas orelhas. Tão fora de moda que voltou a ser moda. Abaixo do olho esquerdo, havia uma tatuagem do numeral romano IV, e no queixo, uma marca preta em forma de diamante. A marca do karma. Sua identidade era óbvia. Navio de Otsutsuki Ishiki Jigen. Ou melhor, a casca humana que abriga o próprio Ishiki. Os olhos de Ishiki brilharam de intriga. Aquela onda de energia agora, eram as 10 caudas. Kaguya finalmente se libertou? Parece que vale a pena investigar. Ainda mais longe, uma assinatura de chakra flutuante tremeu de repente. Uma onda violenta percorreu, revelando o mal-estar dentro da consciência que carregava. As 10 caudas, aparecendo agora, preciso ver com meus próprios olhos. No instante seguinte, o chakra avançou a uma velocidade impossível. Como um raio de luz invisível aos olhos comuns, ele disparou em direção ao campo de batalha. Capítulo 254. O farfalhar dos altos pinheiros enchia o ar, projetando longas sombras enquanto balançavam. Uma figura como um raio azul caiu de repente do topo das árvores. Os olhos de Raikage queimaram vermelhos de fúria, fixos em seu alvo com um olhar inflexível. O homem diante dele, com as mãos manchadas com o sangue de incontáveis shinobi de Komogakure, era o açougueiro responsável pelo massacre de milhares. Ele teve que morrer. Com uma explosão repentina de velocidade, Raikage apareceu atrás de Óbito num piscar de olhos, rugindo de raiva. Corte relâmpago. Uma rajada violenta, crepitante com chakra relâmpago surgiu de sua palma. Com um chiado ensurdecedor, sua mão desceu em direção ao desavisado Óbito. Conforme o ataque se aproximava, uma expressão de satisfação se espalhou pelo rosto de Raikage. Mesmo que o primeiro Hokage estivesse vivo, não haveria como ele se esquivar dessa distância. Morra, pirralho. Considere uma honra cair pelas minhas mãos. Junte-se aos filhos de Komogakure na vida após a morte. Mas naquele exato momento, tudo mudou. Nani? Como se estivesse assistindo a um pesadelo se desenrolar, os olhos de Raikage se arregalaram em descrença. Seu golpe devastador atravessou o corpo de Óbito, como se cortasse o ar. Seu coração afundou. Seu ataque errou. E com o impulso do golpe, seu corpo ainda avançava, incapaz de parar. Como um fantasma, Óbito apareceu ao lado dele com a voz baixa e assustadora. Desculpe, mas é hora de dizer adeus. Girando o corpo, Óbito balançou a perna em um arco brutal, batendo a canela no estômago de Raikage. Estilo lava. O chakra derretido corroeu instantaneamente e rasgou a armadura de raios de ar. Uma força monstruosa, mais pesada que uma montanha, colidiu com ele. Bum! Crack! Uma onda de choque rompeu quando Raikage foi lançado voando. Ele bateu em galho após galho, antes de finalmente bater no chão, com os membros estendidos em todas as direções. Óbito sorriu satisfeito. O timing e o ângulo daquele chute foram perfeitos. O treinamento de Madara realmente valeu a pena. Um jutsu simples e banal como esse nunca teria sido capaz de ferir o Raikage no passado. Óbito soltou um suspiro silencioso. Madara estava certo. Não existem jutsus inúteis, apenas shinobi inúteis. Ele se virou para olhar para o Raikage, que estava lutando para se levantar, mas falhando miseravelmente. Óbito conseguia sentir a diferença de força. Alguns anos atrás, ele estava em igualdade de condições com Raikage. Mas agora, um único movimento foi o suficiente para fazê-lo cair no chão. Sentindo algo, Óbito levantou a cabeça. De cima, uma onda enorme de areia dourada avançava. De pé no topo das dunas ondulantes estava Rasa, com seus olhos frios fixos em Óbito. Suspensas no ar ao redor dele estavam dezenas de lanças afiadas como navalhas, feitas de pó de ouro puro. Levantando uma única mão, ele cerrou os dedos levemente. Liberação magnética, enterro imperial em pó de ouro. Ao seu comando, as lanças douradas dispararam em direção a Óbito em uma saraivada mortal. Mas isso não foi tudo. As areias movediças sob os pés de Óbito se tornaram lâminas cortantes, formando uma armadilha mortal inescapável. Você já se sentiu destruído? Ao ver Óbito preso em sua areia dourada, Rasa sorriu cruelmente.
Dentro da minha prisão de pó de ouro, você será despedaçado, pedaço por pedaço. Seu corpo será quebrado. Sua alma será despedaçada. Até que nada reste de você além de pó, perdido nos desertos de Sunagakure. Esse é o seu destino. Suspiro. Esses Kages são tão comuns, mas tão confiantes. Obito riu baixinho, balançando a cabeça. Eles estão no poder há tanto tempo que estão se afogando em suas próprias ilusões de glória passada? Que tolice. Esta era não pertence mais a você. A nova era é minha. A era de Uchiha Obito. Cercado por pó dourado e lâminas brilhantes, Obito limpou a manga lentamente estalando a língua. Do ponto de vista profissional, seu discurso agora carece de estrutura e profundidade. Esse pirralho. Rasa fervia de raiva. Sua fúria se inflamou, ele levantou as duas mãos e rugiu. Liberação magnética. Grande funeral em pó de ouro. Como uma onda violenta, a areia dourada engolfou Obito, formando um enorme tornado de pura destruição. A força espiral do pó de ouro era poderosa o suficiente para esmagar o aço até transformá-lo em nada. Mas mesmo quando foi engolido pela tempestade, Obito permaneceu perfeitamente calmo. E no entanto, de uma perspectiva artística, sua performance teve um grande apelo visual. Deidara teria gostado. As veias de Rasa saltaram quando ele soltou um grito furioso. Liberação magnética. Tsunami de areia dourada. Morram logo. Por quê? Por que ele continua escapando do meu liberação magnética? Que tipo de habilidade é essa? Como funciona? Como eu a neutralizo? Como se estivesse desaparecendo, Obito emergiu sem esforço do tornado dourado. Silenciosamente, ele apareceu atrás de Rasa e deu um tapinha em seu ombro. No geral, sua performance não foi ruim. Você só teve o azar de me enfrentar. O quê? Um arrepio frio percorreu a espinha de Rasa. Sua cabeça virou bruscamente, apenas para dar de cara com o sorriso irritante de Obito. Taijutsu, chute básico. Rasa foi mandado voando. Bum, craque. Como Rasa tinha uma constituição mais fraca, Obito tomou cuidado para não usar a liberação de lava. Afinal, não queria matá-lo acidentalmente. Com precisão perfeita, o chute de Obito mandou Rasa direto para Raikage, que tinha acabado de se sentar. Mais uma vez, foi derrubado. Enquanto isso, na fronteira do País do Fogo. Depois de cuidar dos negócios, Obito controlou o enorme Buda de madeira para marchar em direção à orla da floresta. Ao mesmo tempo, ele a desconstruiu e remodelou, integrando-a às árvores ao redor. Mesmo com sua abundância de chakra, o desperdício não era uma virtude Uchiha. A reciclagem era uma parte importante do estilo de vida Shinobi. Quando a estátua imponente finalmente desapareceu, revelando a vasta floresta além, os Shinobi de Konoha só puderam ficar boquiabertos. Nem mesmo Sarutobi Hiruzen conseguiu esconder seu espanto. Para alterar o terreno por centenas de quilômetros. A liberação de madeira desta criança não é mais fraca que a do primeiro Hokage. Mas por trás dessas palavras, seus verdadeiros pensamentos eram mais profundos. Não, sua liberação de madeira já ultrapassou a do primeiro Hokage. Como? Por que Obito pode usar a liberação de madeira? E como ele conseguiu refinar isso até esse ponto? Hiruzen deu uma baforada em seu cachimbo, sua curiosidade atingindo níveis insuportáveis. Ele olhou para Minato, que parecia perdido em pensamentos. Aquele pirralho, está guardando segredos de mim, hein? Espere só até a gente voltar. Vamos ver como você explica isso, Minato. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Hiruzen não pôde deixar de sorrir. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Capítulo 255. A atmosfera em Konoha estava cheia de alegria e celebração. Em forte contraste, o clima entre as forças aliadas das três aldeias era de desespero e tristeza. Dentro das fileiras de Konoha, graças a alguma divulgação acidental de informações por parte de pessoas bem informadas, todos agora estavam cientes do que havia acontecido. Isso é ótimo. Não precisamos entrar em guerra. Não tenho medo de morrer, mas tenho 2 crianças para cuidar. Quem não está? Tenho 4 ou 5 esposas em casa esperando que eu as alimente. Espere, tem algo errado nisso. Só estou dizendo que devemos tudo ao Obito-sama. Ele nos salvou de uma guerra em larga escala. Sim, sim. Mesmo quando estávamos à beira da guerra com Komogakure 5 ou 6 anos atrás, Obito-sama foi quem interveio e resolveu a crise. Isso mesmo. Ele é realmente digno de ser aluno do 4º Hokage, um jovem herói por excelência. Um shinobi no meio da multidão falou com sincera admiração. Se você me perguntar, Obito já tem o porte de um Hokage. A posição de 5º Hokage deveria ser dele, não há dúvida sobre isso. Mas a shinobi ao lado dele não aceitou. Ela imediatamente retrucou em protesto. Obito é realmente excepcional, mas Kakashi é a melhor escolha para o 5º Hokage. Além disso, Konoha nunca teve um Uchiha Hokage antes. O shinobi zombou. E daí se não há precedentes? Precedentes existem para serem quebrados. Obito salvou minha vida 2 vezes. Não me importa o que digam, estou ao lado dele. A shinobi ficou tão frustrada que suas bochechas incharam como um bolinho de massa. Ela se virou para um certo shinobi com cabeça de abacaxi, arrastando para a discussão, exasperada. Shikaku-sama, diga-nos você, quem é a melhor escolha para o Hokage, Obito ou Kakashi? Que problemático. Shikaku suspirou internamente. Como uma coisa dessas pode vir parar no meu prato? Com as mãos atrás da cabeça, ele respondeu preguiçosamente, com a expressão de um verdadeiro preguiçoso. Vocês 2 estão perdendo tempo. Os 2 são mais próximos que irmãos, então não brigariam pelo posto de Hokage. Na verdade, eles provavelmente passariam o tempo todo tentando empurrar um ao outro para a posição. O shinobi homem e mulher trocaram olhares, estupefatos. Espera aí, sério? De jeito nenhum. Discussões semelhantes sobre Obito estavam acontecendo em todas as fileiras de Konoha. Reputação de Obito mais um. Enquanto isso, Naruto ficou ao lado de Itachi, praticamente vibrando de excitação enquanto puxava sua manga. Você viu isso? 1 contra 7? Obito é forte demais, Datebayo.
Para Itachi, parecia que uma mosca dourada zumbia ao redor dele, zumbindo incessantemente em seu ouvido. Com um movimento de pulso, ele afastou a mão de Naruto e disse categoricamente: Naruto, quando eu estiver trabalhando com minha identidade Anbu, não me chame pelo nome. Naruto imediatamente passou um braço ao redor dos ombros de Itachi, sorrindo. Ah, qual é, relaxa. 1 contra 7. Como se usar uma máscara fosse fazer com que as pessoas não te reconhecessem. 3 linhas escuras apareceram na testa de Itachi enquanto ele lançava um olhar perigoso para Naruto. Uma dessas noites, quando a lua estiver escura, eu deveria atraí-lo e atacá-lo com a Materazu. Completamente alheio à ameaça iminente, Naruto continuou rindo. 1 contra 7. Acha que algum dia vou alcançar o óbito? Talvez até superá-lo? Itachi inclinou a cabeça, parecendo imerso em pensamentos. Então, sob o olhar expectante de Naruto, ele respondeu calmamente: na sua próxima vida, talvez. Adatebayo. Naruto sacudiu o ombro de Itachi vigorosamente para sua crescente irritação. Naruto. 1 contra 7. Suas palhaçadas turbulentas foram observadas por uma massa flutuante e em forma de chakra pairando não muito longe. O chakra oscilou levemente, transmitindo emoções de alívio e contentamento. Indra, Ashura. Vocês dois finalmente. O orgulhoso irmão mais velho e seu tolo e problemático irmão mais novo, depois de inúmeras reencarnações, eles finalmente se reconciliaram e se reconheceram. Com esse peso retirado, o chakra ficou ainda mais leve, dissolvendo-se em um fluxo invisível de luz que se distanciou ainda mais. Na floresta verde sem fim, Obito ficou diante dos dois Kage, olhando para eles de cima. Kazekage e Raikage, é hora de aceitar a realidade. Se eu não tivesse deixado vocês dois se aproximarem agora, vocês nem teriam tocado na bainha da minha capa. Espere, eles chegaram perto o suficiente para tocar na capa dele? Os olhos do Raikage estavam arregalados de fúria, seu enorme peito arfava. Pirralho, eu admito a derrota, ele rosnou. Mas não fique convencido. Se você vai me matar, então faça isso logo. Depressa. Obito fez um sinal de positivo com o polegar, sua expressão era sincera. Yos, você tem coragem. Comparado ao desafio do Raikage, Rasa parecia muito mais contido. Ele não gritou nem se debateu. Em vez disso, observou Obito em silêncio, perdido em pensamentos. Vendo a conversa parar, Obito se agachou, exalando um leve exaspero. Eu te disse, não quero derramamento de sangue desnecessário. Mas você tinha que me pressionar. Agora tantos morreram. Você está satisfeito. Uma chance. Um brilho intenso brilhou nos olhos do Raikage. Com uma explosão repentina de velocidade, ele investiu, raios crepitando ao redor de sua mão enquanto ele mirava direto em Obito. Laço. Obito simplesmente levantou a mão com a voz calma. Shira Tensei. Uma força devastadora irrompeu dele, fazendo o Raikage voar. Nossa! Tossindo sangue, o Raikage colidiu com uma árvore enorme. Antes que pudesse cair, galhos o envolveram, fazendo-o descer lentamente diante de Obito mais uma vez. Observando o Raikage derrotado, os lábios de Obito se curvaram em um sorriso zombeteiro. Desafiar um deus é tolice. Não importa o quão forte você seja, nada mudará. Tantos já morreram. Sua voz era baixa, quase solene. Eu digo, isso termina aqui. Os olhos injetados de sangue do Raikage o encararam, sua voz um rosnado baixo. Você matou tantos guerreiros de Komogakure e agora acha que pode simplesmente dizer, isso acaba aqui, e acabar logo com isso? Um verdadeiro guerreiro prefere morrer a se render, mesmo que sejamos reduzidos a pó, mesmo que nosso sangue encharque o campo de batalha. Komogakure jamais se curvará a você. Lutaremos até o nosso último suspiro. Naquele momento, um Rasa enfraquecido conseguiu se levantar, cambaleando em direção ao Raikage. Ele colocou uma mão trêmula em seu ombro, com um sorriso amargo no rosto. Não há sentido em mais sacrifícios. Nós, simplesmente não somos páreo para ele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Obito concordou com a cabeça. Enquanto isso, alguém por perto estava quebrando a cabeça em busca de uma citação adequada. Sim, enquanto as colinas verdes permanecerem, sempre haverá lenha para queimar. Um homem de verdade sabe quando se curvar e quando ficar em pé. Espera, irmãozinho pode ser grande e pequeno ao mesmo tempo? É mesmo assim que diz o ditado? Tem alguma coisa errada. Seu estoque de provérbios secou depois de apenas 2 tentativas. Obito desistiu, tossiu 2 vezes e disse, de qualquer forma, muitas pessoas morreram hoje. Vamos declarar um cessar-fogo a todos, ele declarou seriamente. Sob o ataque misericordioso de 1000 palmas da estátua de Buda momentos antes, mais da metade do exército aliado das 3 aldeias foi aniquilado. Então, ocorreu um único e super gentil nascimento do mundo das árvores, ceifando quase 10.000 vidas a mais. A outrora poderosa força de 40.000 shinobi invadiu com um ímpeto avassalador. Agora, era questionável se eles ainda teriam sobreviventes suficientes para ultrapassar os 5 dígitos. Rasa, enquanto acalmava o enfurecido Raikage, virou-se para Obito com uma expressão confusa. Por quê? Perguntou ele. Você claramente teve a chance de nos aniquilar completamente. Por que se conter? Você não tem medo de que nos deixar vivos represente uma ameaça futura para Konoha? Com essas palavras, Obito colocou as mãos na cintura e caiu na gargalhada. Ha. Você está brincando? Ele coçou o queixo e pensou por um momento antes de falar. Deixe-me colocar desta forma. Aquele nível de jutsu que acabei de usar, posso usar 7 ou 8 deles seguidos se quiser. Se eu realmente quisesse, poderia destruir o mundo shinobi inteiro em um único dia. Então me diga, do que eu tenho que ter medo? Enquanto eu, Obito, estiver vivo, nenhuma guerra chegará a Konoha, e vocês não representarão nenhuma ameaça. Além disso, viverei facilmente por mais 800 ou 1000 anos. Mandar vocês embora não será problema algum. A pura confiança nas palavras de Obito deixou Rasa e o Raikage em silêncio. Considerando que tinham acabado de testemunhar, era difícil argumentar contra ele.
Quanto ao motivo de eu estar poupando você, Óbito parou de falar e deu de ombros. Esqueça. Você não acreditaria mesmo se eu contasse. Vamos para a próxima fase. Jin, Óbito estalou os dedos. Um velho frágil, amarrado firmemente por galhos de madeira, foi repentinamente entregue diante dos três. Senhor Tsuchikage, você também deveria ouvir o que tenho a dizer a seguir. Onoki ainda estava atordoado. Seus olhos brilhavam entre fúria, confusão e tristeza enquanto ele encarava Óbito. Você me decepcionou primeiro, ele disse asperamente, com a voz rouca. Afinal, ele ainda estava pendurado de cabeça para baixo, suspenso no ar pelos galhos. Óbito assentiu levemente e estalou os dedos novamente. Os galhos se soltaram instantaneamente. Pum! Onoki, pesado e desequilibrado, caiu no chão. Sua cabeça bateu direto no chão, enterrando-se na sujeira. Droga minha memória. Vendo isso, Óbito deu um tapa na testa e correu para frente, sentindo-se um pouco culpado. Ele agarrou as pernas curtas de Onoki e o puxou para fora do chão em um movimento rápido. Desculpe-me, Lord Tsuchikage. Esqueci que drenei seu chakra. O rosto enrugado de Onoki ficou vermelho enquanto ele ofegava por ar, tentando se recuperar de quase ter sufocado na terra. Um Tsuchikage quase morrendo por ter sido enterrado vivo. Isso definitivamente está nas manchetes do mundo shinobi. Tirando a poeira das roupas com uma expressão irritada, Onoki já estava pensando em como matar aquele pirralho. O olhar de Óbito percorreu os três Kage, sua expressão séria. Estou disposto a negociar um cessar-fogo em nome de Konoha, declarou ele. Mas deixe-me deixar uma coisa clara. Perdão não significa indulgência. Desejo apenas evitar derramamento de sangue desnecessário. Você deve reconhecer sua derrota e assinar um tratado de paz com Konoha. Onoki levantou a cabeça bruscamente ao ouvir isso. Se assinarmos, vocês vão deixar meu povo ir? Ele perguntou bruscamente. Óbito assentiu solenemente. Isso mesmo. E os termos não serão muito severos. Posso garantir isso pessoalmente. Desde que você não coloque mais Konoha como alvo, podemos coexistir em paz. Os três Kage trocaram olhares, vendo a mesma incerteza nos olhos um do outro. Eles esperavam que Óbito fizesse exigências absurdas. Se seus papéis fossem invertidos, esqueça exigências absurdas, elas não teriam deixado nenhum sobrevivente. Então por quê? No final, era simplesmente uma questão de perspectiva e escala. A visão de Óbito era muito diferente da deles. Do seu ponto de vista, os conflitos entre aldeias shinobi não passavam de pequenas escaramuças, mera brincadeira de criança. Dezenas de milhares de mortes? Sem sentido. O verdadeiro inimigo da humanidade eram os Otsutsuki, os chamados deuses que poderiam exterminar toda a humanidade. Do ponto de vista estratégico, manter os três Kage e suas aldeias intactos era muito mais benéfico. Sem mencionar que havia outra razão crucial. Talvez porque ele ainda não fosse um Jinchuriki do 10 caudas totalmente realizado, sua taxa de absorção e conversão de chakra eram muito ineficientes. Eu represento Iwagakure, Onoki finalmente falou. Aceito seus termos. Momentos depois, Hasa fez o mesmo. Eu também concordo. Tsunagakure assinará o tratado de paz com Konoha. Um longo silêncio se estendeu. O Raikage lançou um olhar furioso para Óbito, rangendo os dentes como se não quisesse nada mais do que despedaçá-lo. Kumogakure fará o mesmo, ele cuspiu. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Óbito. Ele caiu na gargalhada. Ótimo. Já liberei meu domínio sobre a floresta. Vai e reúna as forças restantes. Estarei esperando aqui. Ah, e um conselho de amigo, não tenha ideias estranhas. O sorriso inofensivo de Óbito causou um arrepio na espinha de Hasa. Quando os três Kage saíram, Óbito suspirou. Mesmo agora, a guerra nunca terminou de verdade. Mas isso não significa que devemos perder as esperanças. Passo a passo, seguiremos em frente. Naquele momento, uma onda avassaladora de chakra percorreu o ar. Era como se algo estivesse tentando arrancar a consciência de Óbito diretamente de seu corpo. Por um breve momento, ele congelou. Então, ele sorriu e parou de resistir, permitindo que o chakra fizesse o que quisesse. Sua visão ficou turva por uma fração de segundo. Pingar. O som das gotas de água ecoava no silêncio. Quando Óbito abriu os olhos novamente, ele se viu deitado em um espaço mal iluminado. O chão estava coberto de poças rasas de água, mas suas roupas permaneciam perfeitamente secas. Como eu pensava. Isso sim é interessante. Ha. Divertido, ele imediatamente entrou no personagem. Ele moveu os membros lentamente, olhou para os braços e murmurou com a voz atordoada. Eu estou morto. Tão de repente, aqueles três me atacaram furtivamente? Naquele momento, uma voz profunda e desgastada soou, cheia de ressonância magnética. O que você acha que é a morte? Sua visão sobre a mortalidade parece bem diferente daquela da minha época. Óbito estremeceu, assustado pela voz. Ele se levantou rapidamente e examinou os arredores com cautela. Quem está aí? Capítulo 257. Você está mesmo pensando na sua própria morte desse jeito? Mantenha a positividade, garoto. Óbito seguiu a voz e voltou seu olhar para sua fonte. Sentado de pernas cruzadas no topo dos orbes flutuantes da busca da verdade estava uma figura misteriosa, de costas para Óbito. O homem tinha cabelos castanhos, chifres saindo da testa e segurava um cajado dos 6 caminhos em uma das mãos. Vestia uma túnica branca esvoaçante, adornada com um padrão espiral vermelho nas costas e um conjunto de 9 tomoi pretos dispostos em uma grade. Óbito sabia exatamente quem ele era, mas mesmo assim perguntou em um tom confuso. Quem é você? Essa é realmente uma pergunta, respondeu a figura solenemente. Para ser honesto, sempre me preocupo se o nome que dou corresponde ao que o mundo transmitiu. Os 9 orbes da busca da verdade atrás dele giravam lentamente.
Então, virando-se com grandeza deliberada, ele declarou com dignidade inabalável: eu sou a personificação da paz e da ordem, Agoromo. Óbito olhou fixamente para ele, sua expressão dizendo claramente: e quem diabos é esse? Agoromo soltou um suspiro profundo. Essa reação. Acho que eu deveria ter esperado por isso. De repente, Óbito pressionou um pé contra o chão, cobriu o rosto com a mão e fez uma pose dramática saída diretamente de JoJo's Bizarre Adventure. A personificação da paz e da ordem, hein? Prazer em conhecê-lo. Eu sou a personificação da beleza e da sabedoria, um herói da justiça e da cavalaria, o único Óbito. Agoromo, é? Falei cedo demais. Eu não esperava por isso. Óbito abandonou a postura exagerada e olhou para Agoromo com uma expressão séria. Onde fica esse lugar? E meu velho, por que você tem um Rinnegan? Agoromo riu levemente, recuperando a compostura. Este é o seu reino mental. E quanto a mim, eu sou o que o seu povo passou a chamar de... Antes que ele pudesse terminar, Óbito deu um tapa na testa e apontou para ele, percebendo. Entendi. Você é um desses alienígenas, não é? 3 linhas pretas apareceram na testa de Agoromo. Você está sendo um pouco desrespeitoso demais, não acha? Como assim, alienígena? Sou um monge ancestral que morreu há muito tempo. Meu chakra remanescente existe apenas para vigiar este mundo em silêncio. Você pode ter ouvido falar de mim por outro nome, o sábio dos 6 caminhos, fundador do Ninshu. Óbito esfregou as mãos, seu rosto cheio de descrença. O ancestral lendário de todos os shinobi? Aquele que criou todo o ninjutsu? Aquele sábio dos 6 caminhos? Agoromo bateu no chão com seu cajado, seu rosto escurecendo em desgosto. Não ninjutsu, mas Ninshu, ele corrigiu firmemente. O Ninshu foi criado para espalhar esperança, não para ser confundido com a arte guerreira do ninjutsu. O chakra deveria ser um poder que conectava os corações das pessoas, não uma arma usada para oprimir os fracos. Sua voz carregava uma intensidade aguda, e sua presença imponente avançou em direção a Óbito como uma onda gigante. Entretanto, Óbito permaneceu imperturbável, com seus olhos fixos nos de Agoromo. Eu entendo a sua perspectiva. De verdade, disse ele com sinceridade. Mas essa é apenas a sua visão idealista. Talvez, no começo, as pessoas tratassem o chakra como uma força de conexão. Mas agora, todo mundo vê isso como uma arma. Se essa é a realidade, você não acha que o problema está em algum lugar mais profundo? Agoromo estudou Óbito cuidadosamente antes de concordar pensativamente. Parece que você não é tão tolo quanto parecia à primeira vista. Afinal, alguém que empunhou um fragmento do poder do 10 Caudas e aniquilou dezenas de milhares de inimigos em uma única batalha, não poderia ser simplório. Muito bem, então. Pare com essa farsa. Fale comigo honestamente. Óbito soltou uma pequena risada, coçando a nuca antes de fazer uma leve reverência. Tudo bem então, se é isso que você quer, serei direto. Agoromo segurava seu cajado horizontalmente à sua frente com a voz solene. Você percebe que escapou por pouco de uma catástrofe? Se você tivesse massacrado todos aqueles 40.000 soldados, eu, Agoromo, teria feito tudo ao meu alcance para selá-lo. Mas depois de testemunhar o que você escolheu fazer no final, decidi lhe dar uma chance de se explicar. Óbito, ouvindo o tom confiante de Agoromo, sorriu para si mesmo. Velho, você não tem ideia. Meu Tsukuyumi é o contra-ataque perfeito para seres como você. Se eu quisesse, poderia ter te mandado para uma reunião familiar com sua mãe que estava tão atrasada. A única razão pela qual não te absorvi de cara é que não teria valido a pena. Além disso, você realmente parece um cara decente. Por respeito aos idosos, ele optou por não tocar no assunto. Afinal, o sábio dos 6 caminhos era uma figura antiga. Não queria envergonhar o sujeito. O que exatamente você quer ouvir? Perguntou Óbito, abrindo as mãos. O olhar de Agoromo se aguçou enquanto ele se sentava ereto. O que você busca? O que espera alcançar ao final desta guerra? Quero sua resposta mais honesta. Óbito já havia se feito essa pergunta inúmeras vezes. Ele já sabia a resposta, no fundo do coração. Sem hesitar, ele declarou: paz. Tudo que faço é pela paz. O propósito do poder é proteger aqueles que devem ser protegidos. A expressão de Agoromo oscilou levemente. Ele percebeu que Óbito estava falando com o coração. A visão dele sobre a paz é um tanto distorcida, mas, de certa forma, ela se alinha com a minha. Uma força estranha, talvez uma aura de respeito pelos mais velhos, suavizou a cautela de Agoromo. Parece haver um princípio norteador por trás de suas ações, observou ele. É por causa da sua crença na paz? Óbito assentiu, seu rosto demonstrando determinação, lembrando de Naruto. Você pode não saber disso, mas 2 ameaças iminentes pairam sobre o mundo shinobi. Uma delas é sua mãe, Kaguya Otsutsuki. Ela pretende derrubar a ordem atual e ressuscitar. O outro é o clã Otsutsuki, aqueles seres divinos capazes de invadir nosso mundo a qualquer momento, significando o fim da civilização humana. Um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Agoromo. Ele inconscientemente se inclinou para a frente. Você sabe mais do que eu esperava, meu jovem. A expressão séria de Óbito se transformou em um sorriso brincalhão enquanto ele apontava para si mesmo. Ah, esqueci de mencionar? Eu tenho outro título. Eu sou o salvador escolhido pessoalmente pelo grande sábio sapo, aquele destinado a salvar o mundo do desastre. Os olhos de Agoromo se arregalaram em compreensão. Então sua expressão ficou complicada. Gamamaru, aquele velho tolo. Ele murmurou para si mesmo, com um tom ilegível. Esse cara adora orquestrar essas narrativas de Salvador, não é? Os sentimentos de Agoromo em relação ao grande sapo sábio eram mistos. O sábio o ajudou uma vez, impedindo sua mãe de oferecer o poder da árvore divina a uma força desconhecida e guiando-o em direção ao caminho do amor. Mas, olhando para trás, Agoromo não conseguia se livrar da sensação de que havia sido enganado. Se Gamamaru não tivesse intervindo, talvez as coisas com sua mãe não tivessem piorado tanto. Talvez ele pudesse ter encontrado uma maneira melhor. Talvez Kaguya tivesse abandonado sua obsessão por poder.
Capítulo 258. Agoromo acalmou seus pensamentos turbulentos e bateu suavemente seu cajado no chão. Vá em frente, meu jovem. Óbito assentiu levemente, seu tom cheio de emoção e tristeza. Como você pode ver, mesmo nestes tempos difíceis, o mundo Shinobi ainda é consumido por conflitos internos. Acredito que a situação atual é sombria. É uma crise interna e externa. A única maneira de resistir a ameaças externas é unificar o mundo Shinobi com mão de ferro. Agoromo assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Óbito, abrindo os lábios para falar. Mas Óbito não lhe deu chance. Ele continuou divagando sem parar. Sua intenção original era nobre. Você queria que o chakra conectasse os corações das pessoas, criasse laços e guiasse o mundo em direção à paz. Mas com o tempo, a seita Shinobi se desviou das suas expectativas, e as vilas Shinobi de hoje não passam de criações distorcidas e mal formadas. Por que isso aconteceu? Bem, deixe-me explicar. Vamos começar com a ideologia social. Foi como uma aula de história política. Óbito investigou a relação entre sistemas, políticas e eficiência com surpreendente clareza. Uma recitação rápida de pontos-chave misturada com retórica persuasiva deixou Agoromo momentaneamente atordoado. Apesar de ser um sábio com mais de 1000 anos de experiência, no mundo de Naruto, onde a estrutura social era relativamente simples, os insights de Agoromo nessa área podem nem superar os de Óbito, um experiente manipulador de eventos. No final, tudo o que é necessário é uma reforma decisiva e abrangente para erradicar os problemas profundamente enraizados. Óbito concluiu seu discurso e olhou para Agoromo com um olhar inquisitivo. O que você acha? Amura, que estava por perto, fechou a boca aberta com a mão e disse com um sorriso irônico. Suas ideias são inovadoras e não convencionais? Não tenho nada a dizer. Um pequeno sorriso se formou no canto dos lábios de Óbito. Ele sabia, Agoromo havia reconhecido sua ideologia. Só mais um pouquinho. Talvez eu consiga convencê-lo a me emprestar seu poder. Agoromo, é claro, não tinha ideia do que se passava na mente de Óbito. Ele simplesmente mudou para uma posição sentada mais confortável e disse. Agora então, conte-me sobre as 10 caudas. Óbito, imitando a postura de Agoromo, sentou-se de pernas cruzadas e começou. Tudo bem, ancião, é assim. Uma mistura de verdade e enfeites bem elaborados. Mais uma vez, Óbito conseguiu ganhar o favor de Agoromo. Você protegeu ativamente os Jinchuriki, buscou entendimento mútuo com os outros e compartilhou voluntariamente sua força. Você se saiu bem, jovem. Agoromo sorriu calorosamente em elogio. Embora esse não tenha sido exatamente o processo que eu havia imaginado. O resultado parece aceitável? Indra e Azura se aceitaram, e os planos do Zetsu Negro foram completamente frustrados. Ao ver o sorriso aparecer no rosto de Agoromo, Óbito sentiu uma oportunidade. Testando as águas, ele falou. Agoromo-sama, eu sei que você tem um profundo amor pela humanidade e por este mundo. Você nos ajudará a lutar contra o clã Otsutsuki? Agoromo balançou a cabeça, ainda com um leve sorriso. Sou apenas um monge que há muito partiu dos vivos. Como poderia interferir nos conflitos do mundo atual? Se eu não tivesse visto Naruto, eu poderia ter acreditado nele. Embora ele esperasse esta resposta, Óbito não conseguiu evitar queimá-lo internamente. Com um sorriso bajulador, ele ajustou sua abordagem. Eu entendo sua aversão à guerra. Então, você estaria disposto a me emprestar seu poder. Antes que ele pudesse terminar, ele percebeu que o sorriso no rosto de Agoromo desapareceu. Bem, acho que não vou receber um código de trapaça, afinal. Tanto faz. Com meu talento e trabalho duro, não preciso de muletas externas de qualquer maneira. Mudando rapidamente de assunto, Óbito continuou seriamente. Então, por favor, empreste seu poder aos meus 2 queridos amigos, Uchiha Itachi e Namikaze Naruto. A consciência retornou ao seu corpo. Óbito esticou seus membros rígidos e soltou um bocejo preguiçoso. Como esperado, os códigos de trapaça são reservados para os favoritos do criador. Enquanto isso, nas fileiras de Konoha, Naruto e Itachi de repente perderam a consciência. Com um baque, eles desabaram simultaneamente. Os shinobi ao redor entraram em pânico. O que aconteceu? Foi um ataque inimigo? Não sei. Chame alguns médicos aqui agora. Alguém ajude. Separe-os primeiro. Não adianta, Naruto está segurando com muita força. Não conseguimos separá-los. De volta ao lado de Óbito. Enquanto ele observava com um sorriso irônico, os 3 Kages se aproximaram, cada um liderando um pequeno esquadrão. Eles chegaram, rapazes. Óbito sorriu. O Raikage soltou um forte suspiro e virou a cabeça. Os outros não se preocuparam em esconder seu desdém? Suas expressões variavam de furiosas a indiferentes. Não que Óbito se importasse. Ele simplesmente deu de ombros e disse. Certo, pessoal, sigam-me. Estamos indo para Konoha para uma conversinha. Um lembrete amigável. Mantenha suas emoções sob controle. Caso contrário, se o mal-entendido levar à morte de alguém, a culpa é sua. Alguns exibiam rostos de raiva reprimida, mas depois de algumas palavras abafadas de seus companheiros, eles relutantemente engoliram a ideia. O grupo cruzou a Terra do Fogo, aproximando-se cada vez mais das forças de Konoha. Konoha respondeu rapidamente. Hiruzen levou Inoishi, Shoza, Shikaku e mais de uma dúzia de outros para encontrá-los. Com um sorriso atrevido, Óbito assentiu respeitosamente. Terceiro Sama, estimados anciãos, quanto tempo não nos vemos? Eu não decepcionei. Convenci os 3 Kages a se renderem com sucesso através de pura lógica e razão. Com essas palavras, tanto o lado de Konoha quanto as forças da coalizão derrotadas, todos tinham expressões incrivelmente complexas. Cada reação mais divertida que a anterior. Através da lógica e da razão? Convencido a se render? Claro, se isso te faz feliz. Eu não me rendi. O Raikage ficou furioso internamente. Isso se chama retirada de emergência. Hiruzen deu um passo à frente, agarrando os ombros de Óbito com entusiasmo, sem palavras. Afinal, Óbito cresceu sob sua supervisão. Para ver o menino que ele uma vez orientou.
Agora sozinho, vire a maré da guerra. Hiruzen Sarutobi não poderia estar mais orgulhoso. Graças a Deus eu não agi precipitadamente naquela época. Danzo, você quase me condenou toda Konoha. Obito ficou ali, sorrindo enquanto Hiruzen continuava seu gesto sincero. Em sua juventude, Hiruzen guiou pessoalmente seu treinamento. Embora o relacionamento deles tenha azedado ao longo dos anos, Obito ainda reconheceu essa gentileza. Observando o grupo, ele perguntou curiosamente. Terceiro Sama, onde está Minato-sensei? Hiruzen se inclinou e sussurrou. Naruto e Itachi desmaiaram de repente. Minato está cuidando deles agora. Obito entendeu imediatamente, concordando consigo mesmo. Tis, o sábio dos 6 caminhos é rápido, já distribuindo códigos de trapaça para seus 2 garotos de ouro. Capítulo 259. Neste momento, tanto Naruto quanto Itachi, que haviam desmaiado, estavam em seus respectivos espaços de consciência, ativando seus bufos externos. O sábio dos 6 caminhos estava presente em ambos os espaços simultaneamente, fazendo-lhes a mesma pergunta. Então, qual é a sua resposta? Sem hesitar, Naruto e Itachi falaram em uníssono dentro de suas consciências. Eu lutarei ao lado. Eu ficarei com Naruto, para proteger este mundo juntos. Agoromo sorriu satisfeito, levantando as 2 mãos. Ótimo. Então confiarei o poder e a responsabilidade de proteger este mundo a vocês, meus 2 jovens guerreiros. Itachi e Naruto colocaram cada uma mão sobre as palmas estendidas de Agoromo. Uma imensa força de Yin e Yang surgiu em seus corpos. Olhando para seus rostos jovens, Agoromo viu os reflexos de Indra e Azura. O que você fará a partir daqui e o destino que o aguarda dependerão inteiramente de você. Ele murmurou suavemente. Sempre tive orgulho de vocês 2. Não me decepcionem novamente. Então, o chakra pertencente ao sábio dos 6 caminhos desapareceu abruptamente, e ele embarcou novamente em sua jornada solitária. Rachadura. O som de vidro quebrando ecoou. Naruto e Itachi recuperaram a consciência ao mesmo tempo. Ambos abriram os olhos instantaneamente e trocaram olhares. Naruto. Itachi, que diabos? Foi então que Naruto percebeu. Por algum motivo, ele estava deitado em cima de Itachi, com os braços firmemente em volta dele. Assustado, ele rapidamente se soltou e se levantou com as mãos, arrancando a maca temporária com um movimento rápido. Fugaku, que estava por perto, soltou um suspiro de alívio. Vocês 2 finalmente acordaram. Minato e eu estávamos morrendo de preocupação agora mesmo. Naruto coçou a nuca sem jeito. Desculpe por te preocupar, Datebayo. Então ele olhou ao redor, procurando pelo pai. Espere, Fugaku-sama, onde está meu pai? Fugaku apontou para uma tenda próxima, baixando a voz. Seu pai está atualmente em negociações com os 3 Kages sobre o acordo de cessar-fogo. Ele me pediu para ficar aqui e cuidar de vocês 2. Então, seu olhar se voltou para Itachi e sua voz sumiu. A propósito, o que exatamente aconteceu com vocês 2 agora? Virando-se totalmente para Itachi, Fugaku examinou seu filho cuidadosamente, e foi então que ele notou o leve rubor no rosto de Itachi. Não. Mais importante, ele notou que o olho esquerdo do filho estava mais profundo e complexo, e que o número de Tomoe havia dobrado. A expressão de Fugaku se transformou em choque, e ele não conseguiu evitar dizer. Itachi. Seus olhos, o que aconteceu? Itachi calmamente tocou seu olho esquerdo e respondeu em um tom uniforme. Pai, é uma longa história. Dentro da grande tenda de guerra do Hokage, Obito sentou-se de pernas cruzadas sobre uma almofada, com o queixo apoiado preguiçosamente na palma da mão, parecendo completamente entediado. Ele observou enquanto as figuras de alto escalão ao seu redor discutiam ferozmente sobre os termos do acordo, e seus debates acalorados deixavam seus rostos vermelhos. Agora que penso nisso, Obito sentou-se de repente, ereto, com os olhos arregalados de compreensão. Cobriu o rosto com a mão, suspirando exasperado. Ele tinha acabado de se lembrar da promessa que fez antes de partir para o campo de batalha. Vou só dar uma olhada na situação. Ninguém vai notar que eu estava lá. Resmungando para si mesmo em voz baixa, ele gemeu. Droga, eu me azarei completamente. Naquele momento. Impossível. 10 bilhões de ryu em reparações? Isso é um absurdo. Você está tentando nos pressionar. O rugido furioso do Raikage tirou Obito de seus pensamentos. Obito sorriu, seu tom cheio de zombaria enquanto ele interrompia. Sério, Lord Raikage? Não me diga que Komogakure não pode pagar nem uns míseros 10 bilhões de rios? A expressão do Raikage oscilava entre vergonha e raiva, mas, surpreendentemente, ele não refutou a alegação. Vendo isso, Obito levantou uma sobrancelha em genuína surpresa. Espera, a reação desse bruto. Komogakure realmente não tem condições? De jeito nenhum. Na mente de Obito, até mesmo sua recém-criada Vila Yoru já havia acumulado uma receita próxima a 10 dígitos. Ele havia assumido que, não é de se espantar que estivessem tão ansiosos para começar uma guerra. Acontece que estavam ficando sem dinheiro. Que patético. Eles não só deixaram de lucrar, como agora estão falidos por não pagarem mais indenizações. Ha. Após um longo e acalorado debate, as principais figuras chegaram a um acordo preliminar sobre 3 termos principais. Todas as aldeias devem manter a paz eterna e a amizade com Konoha. Dentro de 3 anos, cada aldeia deve pagar a Konoha 5 bilhões de ryu em reparações, com um pagamento anual mínimo de 1 bilhão de ryu. Cada aldeia deve se desculpar publicamente com Konoha, e os 3 Kage responsáveis por esta guerra devem renunciar dentro de 6 meses. Neste ponto, a estrutura principal foi finalizada. Embora os 3 Kage tivessem algumas queixas, eles mal conseguiam aceitar esses termos. Quanto a renunciar, era apenas uma formalidade. Assim que retornassem às suas aldeias, poderiam simplesmente instalar um líder fantoche e continuar governando nos bastidores. Sem perder mais um segundo, os 3 Kage saíram furiosos, claramente sem vontade de ficar nem mais um momento.
Quanto aos detalhes mais sutis do acordo, os burocratas poderiam cuidar deles. Observando os três saindo em desgraça, Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo com uma expressão presunçosa. Após esta batalha, Konoha será a vila oculta mais poderosa do mundo. Tobirama-sensei, meus alunos e os alunos deles não decepcionaram suas expectativas. Falando nisso, ainda preciso perguntar ao Obito sobre como ele se desenvolveu. Examinando a sala, Hiruzen de repente percebeu? Obito se foi. Tudo que restou em seu assento foi um contorno vazio de onde ele estava sentado. O rosto de Hiruzen se contraiu levemente enquanto ele dava outra tragada lenta em seu cachimbo. Quando aquele garoto foi embora, eu não senti nada. De volta a Konoha, a casa de Obito. Um certo punk de rua irrompeu de repente pela porta, gritando: Vovó, cheguei. A velha saiu de casa, mas em vez de sorrir com o retorno do neto, ela agarrou sua mão com uma expressão preocupada. Obito, você voltou bem a tempo. Parece que uma guerra está prestes a começar. Corra e vá ajudar seu tio Kava. Droga, isso me assustou. Obito suspirou aliviado internamente, seu rosto tenso relaxou instantaneamente. Então é por isso que a vovó não estava sorrindo quando me viu. Ela estava preocupada com isso. Ufa, pelo menos ela não sabe que eu fui lá e peguei outro vovô. Dando um tapinha na mão da avó, Obito estufou o peito e declarou orgulhosamente: Vovó, foi exatamente por isso que voltei, para te dizer que a guerra acabou. Nós vencemos. Seu neto sozinho assustou todo mundo. Ao ouvir que Konoha havia saído vitoriosa, a avó finalmente sorriu de alegria. Quanto à última frase de Obito, ela descartou isso como apenas mais uma de suas histórias fantásticas. Ela riu baixinho, bagunçando o cabelo dele carinhosamente. Seu pequeno patife continua se gabando como sempre. Obito fez beicinho. Não estou me gabando, vovó, é verdade. Nesse momento, ela casualmente lançou outra bomba. A propósito, Obito, você vai ser pai. Os olhos de Obito se arregalaram em choque. O quê? Eu vou ser pai? Capítulo 260. Na fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Grama. Nas profundezas da densa floresta, um vórtice giratório de espaço-tempo vermelho e preto de repente se abriu. Este deveria ser o lugar. Uma voz murmurante surgiu quando um monge vestido de branco saiu do vórtice. Este era o homem que sentiu a perturbação do 10 Caudas. Depois de cuidar dos assuntos mais urgentes, ele correu para cá sem demora. Ou melhor, Otsutsuki Ishiki tinha. Este lugar parece ter acabado de testemunhar uma grande batalha. Ishiki passou a olhar pelos arredores com indiferença, com um leve sorriso nos lábios. E um passo tarde demais, hein? Ele estava preocupado que Kaguya, após sua ressurreição, pudesse tentar tomar o controle de seu 10 Caudas reserva. Para evitar isso, ele tomou precauções extras em sua base, fazendo arranjos que o atrasaram. Agora, levantando a bainha de seu longo manto com uma mão, Ishiki agachou-se lentamente. Com a outra mão, ele tocou o chão, fechando os olhos para sentir a energia persistente. Momentos depois, seus olhos se reabriram, brilhando de confusão e alegria. A energia do 10 Caudas definitivamente está aqui, mas sua essência está incompleta, apenas metade de sua força total. Algo deu errado durante a liberação de Kaguya, impedindo sua ressurreição completa? Ou alguém acidentalmente, por pura sorte, obteve uma parte do poder do 10 Caudas? Enquanto ponderava essa possibilidade, Ishiki casualmente chamou uma taça de vinho de haste alta, girando o líquido dentro dela antes de tomar um gole. O vinho fino sempre foi um catalisador para seus pensamentos. Era um hábito dele ao contemplar assuntos complexos. O rico aroma da bebida desceu pela sua garganta e logo ele chegou à conclusão mais lógica. Kaguya deve ter atraído alguém para quebrar seu selo, mas essa pessoa percebeu seu plano. Em vez de liberar completamente o 10 Caudas, eles encontraram uma maneira de roubar uma fração de seu poder. Guardando seu copo, Ishiki se levantou com um ar de elegância, seus passos o levando para frente. Parece que tem uns humanos aí na frente. Acho que vou pegar alguns e fazer algumas perguntas. Isso deve confirmar minha teoria. Não muito longe dali, um grupo de shinobi de Komogakure estava reunindo os corpos de seus companheiros caídos com expressões sombrias. Olhando fixamente para os corpos mutilados de seus outrora próximos aliados, um shinobi cerrou os punhos, com os olhos vermelhos, enquanto cuspia entre dentes. Esses desgraçados de Konoha. Um dia, juro que vou rasgá-los ao meio. Naquele momento, uma figura, vestida com uma roupa incomum, saiu de trás de uma árvore. O movimento repentino assustou o grupo. Um dos shinobi de Komogakure instintivamente colocou a mão no punho da espada, examinando o recém-chegado com cautela. Quem é você? O que está fazendo aqui? Ishiki ignorou a cautela deles. Sua voz permaneceu calma e imparcial. Sou apenas um monge de passagem. Tenho algumas perguntas para você. Tik quase me assustou pra caramba. Ao ouvir isso, um dos shinobi de Komogakure soltou um suspiro, relaxando um pouco. Então, como se estivesse extravasando sua frustração reprimida, ele levantou sua lâmina e girou o cabo em direção a Ishiki, irritado. Eles já estavam furiosos com as consequências da batalha. Era só uma desculpa para desabafar. Quem diabos você pensa que é, hein? Não temos tempo para suas besteiras, então cai fora. Estrondo. As palavras do shinobi morreram em sua garganta, seus olhos se arregalaram em choque. Seu golpe com força total foi interceptado sem esforço. E o aperto de Ishiki, como um torno de ferro, o deixou completamente incapaz de soltar a lâmina. Que diabos? Me solta, seu desgraçado. Ishiki olhou para ele com fria indiferença, como se estivesse olhando para um mero inseto. Que grosseiro. Criaturas tão humildes, e ainda assim suas palavras são ainda mais vulgares que sua existência. Os outros shinobi de Komogakure imediatamente sacaram suas espadas. Seus movimentos eram rápidos enquanto avançavam. Solte nosso capitão.
Seu desgraçado, você está morto. A expressão de Ishiki permaneceu completamente despreocupada. Com um simples piscar de olhos, inúmeras hastes negras se materializaram em um instante, empalando o shinobi e prendendo-os ao chão. Argue! O ar se encheu de gritos agonizantes quando Ishiki abriu um vórtice de espaço-tempo. Um por um, ele casualmente chutou o shinobi indefesos através do portal, seus gritos ecoando enquanto eles desapareciam em outra dimensão. Na dimensão alternativa. Não demorou muito. Em minutos, Ishiki havia extraído todas as informações que queria. Ei! Exatamente como eu pensava. Então era o Uchiha Obito de Konoha. Um brilho intenso passou pelos seus olhos dourados e sua mente começou a girar. Um Uchiha que adquiriu um fragmento do poder do 10 Caudas, deixando uma marca karma nele e tornando-o um recipiente para a reencarnação? Ou talvez, dando-o como alimento ao 10 Caudas. Ambas as opções eram bastante tentadoras. Neste momento, as forças de Konoha ainda não retornaram à vila. Este é o momento perfeito para atacar. Um sorriso lento e satisfeito se espalhou pelo rosto de Ishiki. Que sorte! Realmente, os céus estão do meu lado. Originalmente, de acordo com seus planos, levaria mais 2 ou 3 décadas para completar sua reencarnação e cultivar uma árvore divina. Mas com a aparição inesperada de Obito, ele conseguiu realizar tudo muito mais cedo. Um mero mortal ousando cobiçar o poder de um deus? Você não será nada mais do que um trampolim em meu grande projeto. Num piscar de olhos, um novo vórtice espaço-temporal se desenrolou diante dele. Do outro lado do portal giratório estava Konogakakuri. Enquanto isso, em Konoha, Obito ainda estava em choque. Ele estava lutando para processar completamente o fato de que de repente havia se tornado pai. Isso é, muito repentino. Sua avó, no entanto, apenas riu, com uma expressão cheia de calor. De repente? De jeito nenhum. Olha o Uchiha aí do lado, na sua idade, o filho dele já anda por aí. Obito suspirou, esfregando a têmpora. Sim, entendi. Ele completaria 23 anos depois do ano novo. Neste mundo, onde o casamento precoce e a criação dos filhos eram a norma, ele já estava atrasado. Espera aí. Quando isso aconteceu? Mês passado? Não, tem que ser antes disso 2 noites seguidas. Droga. Merda. Isso significa que estou banido das missões por 8 meses? A compreensão o atingiu como uma tonelada de tijolos, e sua expressão azedou instantaneamente. Droga, eu queria mostrar meu Mokuton para Rinchan também. Mas então o rosto de Obito mudou. Através de suas habilidades sensoriais, ele sentiu isso. Alguém estava usando um jutsu de espaço-tempo dentro de Konoha. Esta não é a técnica do deus voador do trovão. É um portal de espaço-tempo completo. E agora em todo mundo shinobi, além dele mesmo, havia apenas uma pessoa capaz de usar um portal de espaço-tempo. Otsutsuki Ishiki. A compreensão o atingiu, e a expressão de Obito ficou sombria. Merda. Será que me expus acidentalmente a usar as habilidades da árvore divina? Por que diabos minha sorte é tão ruim? Se o alvo dele sou eu, preciso atraí-lo para fora da vila. Caso contrário, se eles lutassem em Konoha, a vila seria reduzida a cinzas em um instante. Respirando fundo, Obito se virou para sua avó e falou solenemente. Vovó, fique em casa aconteça o que acontecer. Não saia. Preciso cuidar de uma coisa. Talvez eu fique fora por alguns dias. A expressão da avó dele vacilou. Então, como se entendesse, ela forçou um sorriso e assentiu. Tudo bem, vou ficar aqui. Eu só estava pensando em como planejar seu casamento. Obito riu baixinho. Volto logo. Quando ele saiu, a voz de sua avó tremeu levemente atrás dele. Tenha cuidado, Obito. Seus passos pararam brevemente. Mas ele não olhou para trás. Ele apenas acelerou o passo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.